Prepare-se para conhecer uma história que atravessa gerações. Durante toda a minha vida, achei que conhecia meu avô, até que sua morte revelou um segredo enterrado há décadas. Um evangelho perdido, escondido para proteger a verdadeira essência da fé. Nesta jornada emocionante, descubra como amor, coragem e silêncio moldaram o destino de uma família e podem mudar a sua maneira de ver a vida. Inscreva-se no canal para mais histórias que inspiram e transformam. Meu nome é Daniel e durante muito tempo acreditei conhecer cada pedaço da história da minha família. Cresci ouvindo as mesmas narrativas repetidas nas noites de domingo, enquanto a fumaça do café se misturava ao cheiro forte da madeira antiga da casa do meu avô. Aquelas histórias tinham sempre um herói simples, ele próprio, Antônio Romano, um homem de poucas palavras, de mãos calejadas e de um olhar tão distante que, mesmo sorrindo, parecia nunca estar completamente ali. Quando ele morreu, numa manhã cinzenta de outubro, não houve velório grandioso nem grandes homenagens. Apenas alguns poucos vizinhos, colegas de missa, e nós, os netos, em fila desajeitada, tentávamos honrar alguém que parecia tão imenso e, ao mesmo tempo, tão inatingível. Chovia uma garoa fina, o tipo de chuva que não molha, mas que se infiltra na alma. Lembro-me de ter ficado parado diante da cova aberta, olhando para o caixão descendo lentamente, como se esperasse que, a qualquer momento, meu avô batesse na tampa e dissesse que tudo aquilo era apenas mais uma de suas brincadeiras de mau gosto. Mas não houve batida, nem piada, nem sorriso, só silêncio. Foi então que percebi o quanto, de verdade, eu não conhecia aquele homem. Dias depois, fomos até a velha casa para organizar seus pertences. A casa era uma extensão dele. Paredes grossas, móveis antigos, cheiro de história impregnado em cada fresta do assoalho. A cada gaveta aberta, a cada caixa de papelão empilhada, o vazio crescia dentro de mim. Não havia nada ali que contasse realmente quem ele foi. Até que no final da tarde, algo inusitado aconteceu. Enquanto arrumava o velho quarto que ele nunca deixava ninguém entrar, o quarto que minha avó dizia ser só dele, pisei em uma tábua do assoalho que cedeu levemente sob meu peso. Ajoelhei-me, curioso. Com um canivete velho, forcei a borda solta. O pedaço de madeira se ergueu com facilidade, revelando um pequeno esconderijo. Dentro havia um pacote envolto em tecido grosso, amarrado com barbante envelhecido pelo tempo. Meus dedos tremiam ao puxar aquilo para fora. Desenrolei o tecido com cuidado e encontrei um maço de cartas amareladas, atadas com fita vermelha. E junto delas, um pequeno relicário de ferro, gasto, mas ainda incrivelmente belo. No topo da primeira carta, havia apenas uma inscrição em caligrafia firme. Para Daniel, quando eu já não puder mais contar minha história. Meu coração disparou. Levei o pacote até a sala, sentei-me no velho sofá onde tantas vezes vi meu avô cochilar em silêncio e comecei a ler. A primeira carta não trazia nenhuma data, apenas palavras que pareciam carregar o peso de uma vida inteira. Se você está lendo isto, é porque já não posso mais guardar sozinho o que vivi. Nem tudo que somos cabe naquilo que mostramos. Há verdades que preferimos esconder não por vergonha, mas por amor. Você merece conhecer quem eu fui. Não o Antônio que te ensinou a pescar. Não o velho teimoso que ralhava quando você esquecia de lavar as mãos. Mas o homem que, em silêncio, escolheu a dor para proteger aquilo que mais amava. As lágrimas invadiram meus olhos, antes mesmo que eu percebesse. Meu avô, o homem de ferro, estava me mostrando seu lado mais humano. Continuei lendo. As cartas seguintes formavam um mosaico de memórias, relatos de juventude, de sonhos abandonados, de escolhas feitas à sombra de tempos difíceis. Havia menções vagas a uma mulher, Elisa, um nome que nunca ouvira na família,
e a cada página virada, a figura do meu avô, que eu achava conhecer, se desmanchava e reconstruía diante de mim em contornos completamente novos. Na terceira carta, as coisas ficaram ainda mais misteriosas. Ele falava de encontros secretos em uma pequena estação de trem, de promessas feitas sob o risco de vida, de uma separação forçada pela tempestade. Palavra que parecia carregar um significado maior, político talvez, que ele evitava nomear diretamente. Às vezes, Daniel, amar é deixar ir. Às vezes, proteger é desaparecer. Fiquei sentado ali, segurando aquelas palavras como quem segura uma faca de 2 gumes. O que exatamente meu avô sacrificou? Por que ele escondeu isso de todos nós? Não consegui dormir naquela noite. O relicário me chamava, como se carregasse um segredo ainda mais profundo. Era pequeno, do tamanho da palma da mão, com inscrições quase apagadas nas bordas. Forcei a tampa com cuidado. Dentro, encontrei algo que gelou meu sangue. Um pedaço de papel dobrado, muitas vezes tão velho que parecia à beira de se desintegrar. Abri-o devagar. Era um mapa, feito à mão. Marcava um local específico, uma pequena vila a poucos quilômetros dali, um lugar que minha família sempre evitara mencionar. Ao lado do mapa, uma palavra: Elisa, a mesma dos relatos. A mulher que parecia ter sido a razão de uma vida inteira de silêncio. Sabia que precisava ir até lá, que precisava descobrir o que havia sido enterrado junto com as lembranças do meu avô. Mesmo que isso significasse enfrentar verdades que poderiam mudar tudo o que eu pensava saber sobre minha família, sobre meu passado e sobre mim mesmo. O amanhecer encontrou-me ainda acordado, sentado no mesmo sofá, as cartas espalhadas ao meu redor, o relicário firme na mão. E enquanto o primeiro raio de sol atravessava a janela suja da sala, decidi. Eu seguiria o mapa, eu encontraria Elisa e, finalmente, daria voz à história que meu avô sacrificou tudo para esconder. Mas eu não sabia que o que me esperava naquela pequena vila mudaria não só a minha vida, mudaria também o significado de amor, lealdade e coragem para sempre. O mapa tremia entre meus dedos enquanto dirigia pelas estradas estreitas que cortavam o interior. A manhã avançava, mas parecia haver uma névoa teimosa, agarrada às árvores retorcidas e ao asfalto rachado, como se o próprio tempo hesitasse em deixar que eu chegasse ao destino. A vila não constava mais nos mapas modernos. Era como se tivesse sido apagada, esquecida pelas gerações que preferiram ignorar suas histórias. Segui as coordenadas desenhadas à mão, confiando nas marcas antigas, nas descrições sutis que meu avô havia deixado. Cada quilômetro percorrido parecia me afastar do mundo que eu conhecia e me mergulhar numa dimensão onde as memórias e os fantasmas conviviam em silêncio. Finalmente, a placa enferrujada surgiu na beira da estrada. Vila Santa Elisa. O nome me atingiu como um sussurro do passado. Reduzi a velocidade. As casas, poucas e distantes umas das outras, pareciam tão velhas quanto a própria terra. Telhados despencados, jardins tomados por ervas daninhas, janelas fechadas que me observavam como olhos desconfiados. Era como se a vila inteira tivesse decidido se fechar para o tempo e para qualquer um que ousasse perturbá-lo. Iazi Kessil. Estacionei o carro na praça central, um espaço triste onde um chafariz seco tentava ainda parecer grandioso sob a sombra de uma figueira antiga. Saí do carro e respirei fundo. O cheiro da terra molhada, misturado ao de madeira podre e algo indefinível, envolvia tudo. Um grupo de velhos sentados num banco me observava em silêncio. Seus olhos eram duros, gastos, mas atentos. Aproximei-me, tentando parecer casual. "Bom dia", disse, a voz soando estranha até para mim.
Eles apenas acenaram com a cabeça, como quem reconhece, mas não acolhe. Estou procurando alguém. Elisa Romano. O nome caiu no chão como uma pedra pesada. Os velhos trocaram olhares. Um deles, o mais velho, com a pele marcada como couro velho, respondeu: Elisa não fala mais. Não desde que o mundo esqueceu dela. De onde posso encontrá-la? Ele hesitou, então apontou com a cabeça para uma trilha que saía da praça, sumindo entre árvores deformadas. Siga o caminho do rio. Casa azul, última da estrada. Agradeci com um aceno e comecei a caminhar. Senti seus olhos em minhas costas até que a névoa me engoliu. A trilha era irregular, coberta de folhas mortas. A cada passo, parecia que o mundo conhecido ficava mais distante. Pássaros ocultos cantavam canções tristes entre os galhos. O som do rio correndo em algum lugar próximo acompanhava meus passos como uma respiração profunda e constante. Finalmente, vi a casa, ou o que restava dela. Paredes descascadas, janelas quebradas, mas ainda azul, um azul desbotado, quase fantasmagórico. Bati na porta. Nada. Bati de novo. O som reverberou pela casa vazia. Quando estava prestes a desistir, a porta rangeu lentamente para dentro. E lá estava ela. Uma mulher pequena, frágil, envolta em um chale de lã desbotado. Os cabelos, brancos como a neve antiga, caíam em fios finos sobre os ombros. Seus olhos, enormes e escuros, fixaram-se em mim com uma intensidade que me tirou o fôlego. Por um momento ninguém falou. Então, com voz quase inaudível, ela sussurrou: Você tem os olhos dele. Meu coração quase parou. Ela sabia. Sem que eu precisasse dizer uma única palavra, ela sabia quem eu era. O Cases Kiss. Ela me convidou para entrar com um gesto tímido. O interior da casa era uma cápsula do tempo. Móveis antigos, fotos amareladas, cheiro de velharias e de flores murchas. Sentei-me à sua frente, sentindo-me pequeno, inadequado. Tirei o relicário do bolso e coloquei-o sobre a mesa. Seus olhos se encheram de lágrimas ao vê-lo. Ele guardou isso até o fim, murmurou, acariciando o objeto com dedos trêmulos. Ficamos em silêncio por um longo momento. Então ela começou a falar, e cada palavra dela era como uma pedra lançada num lago de memórias esquecidas. Elisa e meu avô haviam se conhecido ainda jovens, quando o mundo parecia menos cruel e as possibilidades eram infinitas. Amaram-se em segredo, pois viviam em lados opostos de um conflito que dividia famílias, aldeias, até mesmo igrejas. Ele, pressionado pela família, pelo dever, pelo medo do que o futuro poderia fazer com aqueles que ousavam desafiar as normas. Ela, marcada por um sobrenome que carregava as cicatrizes de perseguições antigas. Prometeram fugir, prometeram recomeçar. Mas a noite em que deveriam se encontrar para deixar tudo para trás, foi a noite em que a tempestade chegou, literalmente e metaforicamente. Guardas invadiram a vila, à procura de subversivos e infiéis. Meu avô, descoberto em sua tentativa de fuga, foi preso, espancado, forçado a jurar lealdade às regras que odiava. Em troca da segurança da família e da sobrevivência de Elisa, ele foi obrigado a desaparecer da vida dela, para sempre. Sem despedidas, sem explicações. Para salvar todos, precisou matar o próprio amor. As lágrimas deslizavam pelo rosto enrugado de Elisa enquanto ela falava. Eu também chorava. Não apenas por eles, mas por todo o amor perdido no mundo, por todas as histórias enterradas sob camadas de medo, orgulho e silêncio. Antes de eu partir, ela me entregou algo, uma caixa de madeira pequena, selada. Ele deixou para você, disse, fechando meus dedos sobre o presente. Disse que, quando estivesse pronto para entender, saberia o que fazer. Eu queria perguntar tanto. Queria implorar por mais histórias, mais detalhes.
mas entendi que aquilo era tudo o que ela podia e queria dar. Despedimo-nos com um abraço demorado, silencioso, e eu voltei para o carro, a caixa pesando em minhas mãos como um relicário novo, uma promessa nova. Dirigi de volta, sob a luz dourada do entardecer, com a sensação de que carregava dentro de mim não apenas um segredo, mas uma missão. Quando cheguei à casa vazia do meu avô, sentei-me no sofá e encarei a caixa. Respirei fundo e abri. Dentro havia um caderno de capa preta, simples, desgastado. As páginas repletas da caligrafia firme e emocionada que eu já reconhecia contavam a história de uma vida secreta. E no final havia uma carta. Uma carta endereçada a mim. Só a mim. Minhas mãos tremiam enquanto começava a ler. E as primeiras palavras me fizeram entender que o que eu pensava ser o fim da história era apenas o começo. As palavras dançavam diante dos meus olhos enquanto eu tentava, em vão, controlar o tremor nas mãos. A caligrafia firme do meu avô parecia mais viva do que nunca naquele papel amarelado, como se cada letra pulsasse com o peso das emoções que ele carregara em silêncio por décadas. "Daniel", começava a carta, "se você chegou até aqui é porque teve a coragem de seguir os passos que eu não tive força para completar. Agora, a história que nunca contei precisa encontrar abrigo em você." Fechei os olhos, respirando fundo, tentando preparar meu coração para o que viria. Nem tudo o que escolhemos esquecer deixa de existir. Algumas feridas apenas se escondem mais fundo, esperando a hora certa para serem vistas, aceitas, talvez curadas. Cada linha parecia um sussurro vindo do próprio passado, uma ponte frágil entre gerações separadas pelo medo e pelo tempo. Elisa e eu. Nossa história não terminou naquela noite. Terminou muitas vezes em silêncio, em cartas nunca enviadas, em promessas enterradas, sob o peso do que era necessário fazer. O nó na garganta se apertava enquanto lia. Meu avô não havia apenas perdido um amor. Ele havia perdido a si mesmo. O caderno de capa preta guardava entre as páginas recortes de jornais antigos, fotografias desbotadas, bilhetes rabiscados em papel de pão. Cada item era uma peça do quebra-cabeça. As fotos mostravam lugares que eu mal reconhecia, ruas de paralelepípedo, praças vazias, pequenas igrejas de pedra. Às vezes, um rosto aparecia no canto de uma imagem. Um sorriso tímido, um olhar capturado sem querer. E em quase todas essas imagens, uma constante, a marca de uma escolha não feita, de um caminho não trilhado. E passei horas mergulhado naquele pequeno universo. A casa parecia respirar junto comigo, como se as paredes, o chão e o teto tivessem esperado por esse momento tanto quanto eu. Cada bilhete, cada frase desconexa no caderno era como ouvir meu avô pela primeira vez. Um homem dividido, um homem ferido, um homem que amou tanto que escolheu desaparecer para proteger aquilo que era maior do que ele mesmo. Quando a madrugada chegou e a lua alta lançava sombras fantasmagóricas sobre o chão de madeira, encontrei algo no final do caderno que me paralisou. Um endereço, simples, sem explicações, escrito em letras miúdas, quase como um sussurro no papel. Monastério de São Miguel, Códice 14. O monastério era conhecido. Ficava numa colina isolada, a algumas horas dali. Sempre ouvi dizer que era um lugar de silêncio profundo, onde monges viviam longe do mundo, dedicados apenas à oração e à preservação de manuscritos antigos. O Códice 14 parecia uma referência interna, algo escondido, talvez, entre os arquivos esquecidos. Meu coração bateu forte. Sentia que as cartas, as fotos, as confissões, tudo aquilo era apenas a superfície. Que o verdadeiro segredo estava lá, naquele monastério silencioso, aguardando. Decidi que partiria ao amanhecer. Deitei-me no sofá,
incapaz de pregar os olhos, e deixei que as memórias da noite me envolvessem. Ouvi, nas frestas do tempo, os passos pesados do meu avô pela casa, o ranger da cadeira de balanço, o sussurro das preces que ele nunca rezou em voz alta. Senti sua presença ali, não como um fantasma triste, mas como uma chama viva, esperando ser passada adiante. E prometi a ele, em silêncio, que eu não recuaria. Não importava o que encontrasse. O sol nasceu tímido, tingindo o céu de tons de dourado e cinza. Preparei uma pequena mochila, levei o caderno, o relicário e o mapa desenhado à mão que havia encontrado no escondido da casa. Peguei o carro e segui viagem. As estradas serpenteavam entre campos silenciosos e vilarejos adormecidos. O mundo parecia conter a respiração, como se até a natureza soubesse que eu estava indo em direção a algo que não pertencia completamente a este tempo. Ao me aproximar do monastério, a visão me tirou o fôlego. Construído em pedra bruta, ele parecia brotar da própria rocha da colina, envolto em brumas espessas. Torres baixas, janelas estreitas, cruzes gastas pelo vento e pela chuva. Estacionei o carro a uma boa distância e caminhei até o portão de ferro. Bati com o pesado martelo pendurado na madeira. O som ecoou pelos vales ao redor, como um chamado ancestral. Demorou, mas uma pequena janela se abriu no portão. Um monge de rosto envelhecido, barba longa e olhos profundos como poços antigos, me encarou em silêncio. "Busco o Códice 14", disse, sem saber se aquela era a senha certa ou apenas uma esperança louca. Os olhos do monge se estreitaram levemente. Por um momento, achei que fosse me expulsar. Mas então ele simplesmente destrancou o portão e fez sinal para que eu entrasse. O interior do monastério era ainda mais austero do que eu imaginava. Corredores frios de pedra, velas tremulando em suportes antigos, e um silêncio tão denso que parecia possível tocá-lo. O monge me guiou sem dizer uma palavra até uma pequena sala no fundo de um corredor tortuoso. Ali, sobre uma mesa pesada de carvalho, repousava um único livro, antigo, encadernado em couro escurecido pelo tempo. Nenhuma inscrição na capa. O monge apontou para ele e saiu, deixando-me sozinho. Aproximei-me devagar. O cheiro de pergaminho antigo e cera de abelha preenchia o ar. Com mãos trêmulas abri o livro. As páginas estavam cobertas de caligrafia minuciosa. Não eram apenas orações. Não eram apenas registros históricos. Eram confissões. Relatos de perseguições, de injustiças, de pactos silenciosos feitos para proteger a fé, mas também para esconder verdades perigosas demais para serem ditas. E no meio de tudo aquilo, um nome, o nome do meu avô, Antônio Romano, entrelaçado num registro que falava de uma missão secreta, de uma escolha feita em sacrifício, de um legado enterrado sob o peso da história. Meu sangue gelou. Meu coração disparou. As peças começaram a se encaixar numa imagem tão grande, tão profunda, que quase me faltou ar. E então, na última página, uma nota manuscrita em tinta desbotada. A verdade só pode ser revelada por aquele que não busca a própria glória, mas a redenção dos esquecidos. Fechei o livro com reverência. Agora não havia mais volta. A história do meu avô não era apenas uma história de amor. Era uma história de fé, de luta silenciosa, de sacrifício que atravessava gerações. E caberia a mim terminar o que ele começara. Mas eu ainda não sabia que para cumprir essa missão, eu teria que enfrentar as sombras que ainda rondavam a verdade. Sombras dispostas a qualquer coisa para manter o silêncio eterno. Saí da pequena sala carregando o peso daquele livro antigo, como se carregasse nas mãos a própria história da minha família. E talvez algo ainda maior do que eu era capaz de compreender. O monge me aguardava no corredor, em silêncio. Seus olhos encontraram os meus, e naquele instante, sem palavras, entendi que ele sabia exatamente o que eu havia encontrado. Ele não perguntou nada,
Não pediu que eu devolvesse o livro. Apenas estendeu uma pequena bolsa de couro, pesada em minha mão, como um presente silencioso. Dentro, ao abrir discretamente, vi um pergaminho enrolado e uma chave antiga, trabalhada com símbolos que eu não reconhecia. Antes que eu pudesse agradecer, o monge simplesmente se afastou, voltando à sombra dos corredores do monastério, como se tivesse cumprido seu papel e agora pertencesse novamente apenas ao silêncio. Saí dali com o coração em chamas. A missão do meu avô, a promessa não dita, agora era minha. E eu sabia. Não era mais apenas uma história de amor e sacrifício. Era algo que, se revelado, poderia mexer com as raízes mais profundas da história. Dirigi de volta até a cidade com as mãos suadas no volante, o relicário no bolso, o caderno no banco do passageiro e o livro do monastério guardado sob o assento. A noite caía pesada, cobrindo o céu com um manto de nuvens escuras. Quando cheguei à casa vazia do meu avô, a sensação era diferente. Era como se a casa esperasse por mim. Não como antes, cheia de silêncio e poeira, mas como uma testemunha silenciosa de que algo prestes a acontecer ali mudaria tudo. Espalhei os documentos sobre a velha mesa da cozinha. O pergaminho entregue pelo monge trazia um mapa ainda mais antigo que o primeiro, traçado com uma precisão quase assustadora. No centro, um símbolo, 2 chaves cruzadas sobre uma rosa, e abaixo dele, uma inscrição em latim: In lumine veritas. Na luz, a verdade. A chave encontrada na bolsa parecia se encaixar em algo. Mas onde? O coração batia tão forte que quase abafava o som do vento que zunia pelas janelas quebradas. Durante horas, procurei por pistas na casa. Cada móvel, cada livro antigo, cada rachadura nas paredes. Até que, já de madrugada, no sótão empoeirado, encontrei. Atrás de uma prateleira cheia de ferramentas antigas, havia uma porta de madeira, pequena demais para ser notada à primeira vista. Uma fechadura minúscula, quase invisível, escondida sob uma camada de poeira e teias de aranha. Segurei a chave com firmeza, introduzi-a na fechadura. Por um momento achei que não funcionaria, mas então, com um clique seco, a porta cedeu. O espaço atrás dela era estreito, quase claustrofóbico. Uma escada de pedra descia para o que parecia ser um porão secreto, construído muito antes da casa moderna. A lanterna tremia em minha mão, enquanto descia degrau por degrau. O cheiro de umidade e terra antiga era sufocante. Ao final da escada, uma pequena câmara abria-se diante de mim. E no centro dela, uma caixa de pedra. Sobre a tampa, gravado em baixo relevo, o mesmo símbolo das chaves cruzadas e da rosa. Respirei fundo. Empurrei a tampa. Dentro, envolto em panos bordados com fios dourados, repousava algo que não esperava encontrar. Um evangelho, não qualquer evangelho, mas uma versão muito antiga, escrita em pergaminho, em uma língua quase esquecida, que misturava latim arcaico e grego. O evangelho esquecido, que o livro do monastério sussurrava existir. O manuscrito perdido, a palavra não corrompida, a essência de uma fé pura, antes dos concílios, antes das manipulações, antes das coroas e das guerras. Minhas mãos tremiam enquanto acariciava a superfície do pergaminho. Ali estavam as palavras do Mestre, em sua forma mais pura e esquecida. Ali estava a mensagem que poderia libertar ou destruir. Uma fé baseada não no medo, nem na submissão, mas no amor absoluto. No amor que não exige obediência cega, mas desperta a liberdade interior. Era isso que meu avô protegera com a vida. Era isso que ele nunca ousou revelar para que a fé frágil das multidões não fosse abalada além do que poderiam suportar. E agora, esse peso estava em minhas mãos. Sentei-me no chão frio da câmara, o evangelho sobre o colo, a lanterna projetando sombras fantasmagóricas nas paredes. E chorei. Chorei como nunca antes. Não de tristeza,
mas de reverência, de gratidão, de medo e de uma esperança tão intensa que parecia capaz de rasgar o próprio véu da realidade. Eu sabia que não podia simplesmente divulgar aquilo. Sabia que, nas mãos erradas, aquele evangelho seria usado para destruir, para manipular, para corromper ainda mais. Tinha que ser protegido. Tinha que ser compartilhado de maneira que inspirasse, não que esmagasse, assim como meu avô fizera. A noite avançava e, com ela, um novo amanhecer se aproximava. Eu estava pronto para fazer o que fosse necessário, mesmo que custasse tudo, mesmo que significasse enfrentar forças maiores do que jamais imaginei. Porque agora eu entendia. O verdadeiro legado do meu avô não era o relicário, não era o caderno, não eram as cartas, era a coragem de amar até o sacrifício, de proteger até a última respiração, de acreditar, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem garantias, de manter viva a chama, mesmo quando tudo ao redor só oferecia escuridão. E era essa chama que eu agora carregava, queimando em meu peito, iluminando o caminho. Um caminho que me levaria a lugares que eu ainda não podia sequer imaginar, mas que eu seguiria com cada fibra do meu ser, porque ele confiou em mim, porque a verdade era mais forte do que o medo, porque o amor, o verdadeiro amor, nunca morre. E agora era a minha vez de protegê-lo. O sol ainda não havia rompido o horizonte quando deixei a casa do meu avô. O evangelho escondido sob a batina improvisada que encontrei em seu velho armário. Cada passo que eu dava parecia ecoar não apenas no silêncio da madrugada, mas também dentro de mim, como se o próprio mundo contivesse a respiração, esperando minha decisão. O céu era um manto de azul profundo, salpicado de estrelas morrendo lentamente. Caminhei até a praça vazia da vila, onde a figueira antiga ainda estendia seus galhos como braços protetores. Ali, diante da árvore, fiz a única oração que sabia. Não pedi sucesso, não pedi glória, pedi apenas coragem. Coragem para proteger aquilo que era maior do que eu, assim como meu avô fizera antes de mim. Voltei para o carro e comecei a dirigir. Sem destino definido, sabia que não poderia voltar para minha antiga vida. Sabia que, de alguma forma, já estava sendo vigiado. As últimas noites de busca não haviam passado despercebidas. O monastério, o pergaminho, o relicário, os olhos invisíveis que há tempos velavam o segredo, certamente haviam notado meus passos. Precisava encontrar um lugar seguro, um último refúgio onde pudesse pensar, onde pudesse decidir o que fazer. E no fundo da minha mente havia um nome que ecoava como um sino esquecido: Elisa. Ela ainda era a chave, a última ligação com o mundo que meu avô tentara salvar. Peguei estradas secundárias, desviando dos caminhos principais, evitando rodovias vigiadas. O evangelho repousava no banco de trás, embrulhado em panos, como um tesouro antigo, esperando seu destino. Cada quilômetro percorrido era uma luta contra o medo. Cada luz de farol no retrovisor fazia meu coração disparar. Não sabia exatamente o que temia: ser capturado, ser silenciado, ou pior, fracassar na missão que me havia sido confiada. Após horas de viagem, cheguei novamente à trilha que levava à Casa Azul desbotada. O sol começava a atingir o céu de tons dourados e a vila despertava lentamente, ainda envolta em névoa. Bati à porta de Elisa com mãos trêmulas. Demorou, mas ela veio, ainda pequena, ainda frágil, mas com uma força nos olhos que me atingiu como uma onda silenciosa. Não precisou perguntar. Ela sabia. Sabia que eu havia encontrado o que tantos tentaram enterrar para sempre. Entramos sem trocar uma palavra. A sala continuava a mesma. O cheiro de madeira envelhecida, o silêncio carregado de histórias não contadas.
Sentei-me diante dela e coloquei o evangelho sobre a mesa, desembrulhando-o com reverência. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Tocou o pergaminho com dedos trêmulos, como quem toca a lembrança de um amor perdido. Ele, murmurou, ele conseguiu. Conseguiu, confirmei, a voz falhando. Ela fechou os olhos por um instante e, quando os abriu, algo dentro dela parecia iluminado, como se uma chama antiga tivesse voltado a arder. Então agora, cabe a você decidir, disse, com uma serenidade que me desconcertou. Decidir o quê? Perguntei, embora soubesse a resposta. Ela sorriu, um sorriso triste e belo. Se o mundo está pronto para a verdade. Fiquei ali, encarando o pergaminho, sentindo o peso da escolha. Divulgar o evangelho significava arriscar tudo. A fé de milhões poderia ser abalada. As estruturas erguidas sobre interpretações e dogmas poderiam desmoronar. Mas também poderia nascer algo novo, algo mais puro, mais verdadeiro, algo pelo qual valeria a pena lutar. Elisa levantou-se com dificuldade e caminhou até um velho baú encostado na parede. De lá, retirou uma caixa de madeira escura. Abriu-a e revelou uma pequena prensa manual daquelas usadas para copiar documentos antigos. Este, disse ela, é o presente final de seu avô. Para quê? Perguntei, sentindo a garganta se fechar. Para preservar o que importa, respondeu. Para plantar a semente, sem pressa, sem medo. Colocamos o evangelho na prensa e juntos começamos a copiar página por página, palavra por palavra. A prensa rangia a cada movimento e o cheiro de tinta e papel fresco se espalhava pela casa, misturando-se ao aroma de café recém-passado que Elisa preparara. Trabalhamos o dia inteiro e a noite já caía quando terminamos. Tínhamos em mãos 2 cópias perfeitas do evangelho. Uma ficaria com Elisa, outra seria enviada. Mas para onde? E como? Foi então que Elisa me revelou o último segredo. Atrás da casa, sob a figueira, havia uma passagem secreta, um túnel escavado décadas atrás, usado para proteger perseguidos em tempos de guerra. No final daquele túnel, escondido em uma velha adega abandonada, havia um cofre de ferro forjado. Meu avô, prevendo que um dia a verdade precisaria ser escondida mais uma vez, deixara ali um mapa de contatos, uma rede silenciosa de homens e mulheres espalhados pelo mundo, dedicados a proteger não apenas documentos, mas ideias, pessoas comuns, professores, monges, artistas, homens e mulheres que acreditavam que a fé verdadeira não precisava de palácios dourados para sobreviver. Bastava um coração disposto. Com o mapa em mãos, tracei minha rota. Sabia que seria uma jornada longa, perigosa, que eu seria caçado, vigiado, talvez até destruído, mas pela primeira vez na vida, não sentia medo, sentia propósito, sentia fé, não a fé ensinada nas catedrais grandiosas, mas a fé que pulsa silenciosa no peito dos que amam sem esperar nada em troca. Deixei a casa de Elisa antes do amanhecer, levando comigo a cópia do evangelho embrulhada em pano simples. O caminho diante de mim era incerto, mas dentro do meu peito brilhava a certeza inabalável de que não caminhava sozinho. Carregava comigo o sonho do meu avô, a esperança de Elisa, o amor de todos os que em silêncio construíram uma fé feita não de medo, mas de liberdade. E, acima de tudo, sabia que onde quer que estivesse, ele me guiaria. Porque o amor verdadeiro nunca morre, ele apenas muda de forma. E agora era minha vez de carregá-lo para o mundo, mesmo que para isso eu tivesse que enfrentar as trevas mais densas. Mesmo que para isso eu tivesse que desaparecer, assim como ele desapareceu, não por fraqueza, mas por amor. O mundo ainda dormia enquanto eu deixava a vila para trás.
A estrada à minha frente serpenteava entre colinas envoltas pela névoa, como se me conduzisse para um destino tão antigo quanto as próprias montanhas. O evangelho repousava no banco do carona, protegido por camadas de pano e de oração silenciosa. Cada batida do meu coração ecoava com o peso da responsabilidade. Não era apenas uma jornada física, era uma travessia da alma. Durante semanas, viajei de cidade em cidade, seguindo as instruções do mapa escondido sob a figueira. Cada parada, cada encontro, era como acender uma vela num corredor escuro. Conheci homens e mulheres que guardavam a fé com a mesma reverência com que outros guardam fortunas. Gente simples, de olhos que brilhavam com a chama de uma esperança esquecida. Eles sabiam. Sabiam que a verdade não é um grito, é um sussurro que atravessa gerações. Em cada contato, deixava cópias do Evangelho. Entregava-as com as mãos e com o coração, sabendo que, talvez, jamais veria os frutos, mas plantando as sementes assim mesmo. As semanas viraram meses, e com o tempo percebi algo extraordinário. Não era apenas eu que mudava o mundo também me mudava. Aprendi que a fé verdadeira não se impõe. Ela floresce onde o amor é maior que o medo. Aprendi que o heroísmo não está nos grandes gestos, está nos pequenos sacrifícios silenciosos, invisíveis aos olhos, mas eternos diante de Deus. E certo dia, numa pequena vila ao pé de uma montanha, encontrei uma igreja abandonada, as paredes rachadas, os vitrais quebrados, o altar coberto de poeira, e mesmo assim senti que aquele era o lugar. Ali, escondido sob o altar, deixei uma das cópias do Evangelho. Não para que fosse encontrado logo, mas para que, no tempo certo, no tempo de Deus, alguém a encontrasse. Alguém que precisasse, alguém que estivesse pronto. Os anos passaram. Minha barba ficou branca. Minhas mãos trêmulas, mas o fogo dentro de mim nunca se apagou. Continuei a missão, discreto, paciente, fiel. Sabia que os grandes muros do mundo não caem com trovões. Caem com o sussurro da verdade, repetido de coração em coração, até que ninguém mais consiga ignorar. Hoje, sentado sob a sombra de uma oliveira antiga, escrevo estas últimas palavras. O Evangelho original continua escondido, protegido. As cópias, espalhadas como sementes invisíveis, germinam lentamente. Não haverá estátuas, não haverá monumentos, não haverá canções em minha homenagem. E isso é bom. Porque a verdade que realmente importa não precisa de aplausos. Ela precisa apenas de almas dispostas a carregá-la. Assim como meu avô carregou. Assim como eu carrego, assim como talvez você carregará. Antes de fechar este caderno, deixo um último pensamento. Se algum dia você ouvir um sussurro nas entrelinhas da vida, se sentir no fundo do peito a certeza de que há algo maior do que as mentiras que nos contam, se perceber que o amor verdadeiro exige silêncio, sacrifício, coragem, então você já faz parte desta história. Uma história que começou antes de nós e que continuará depois. Porque a verdade nunca morre. Ela apenas espera, pacientemente, dentro de cada coração disposto a escutá-la. E se um dia alguém perguntar quem foi Antônio Romano, diga a eles que ele foi um jardineiro de almas, que plantou em silêncio uma semente de fé tão profunda, tão invisível, tão indestrutível, que nem o tempo, nem o medo, nem a morte puderam arrancá-la, e que agora essa semente floresce em você e em todos que tiverem coragem de amar sem esperar nada em troca. Porque este é o verdadeiro milagre, este é o verdadeiro legado, este é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do amor. Se esta história tocou seu coração, comente: eu carrego a chama.